Olá, professor, a paz do Senhor. Seja bem-vindo a mais um podcast EVD em Síntese, Momento Pedagógico. A paz do Senhor, irmã Miriam, a paz do Senhor, irmã Rosimar. Paz do Senhor, irmã Manuela, paz do Senhor, irmã Rosimar. E hoje nós vamos estudar a quinta lição, é isso? Que tem como tema desacralização da vida no ventre materno e a importância de valorizar a vida desde a concepção. É um tema um pouco delicado, mas eu acredito que o Senhor irá lhe usar, professor, grandemente. E estamos aqui para contribuir com você, trazendo algumas dicas para que você possa trabalhá-los em sua sala de aula. A paz do Senhor, querido professor. Estamos aqui, mais umas dicas e esperamos poder ajudar, contribuir com a sua aula, né? Vamos trabalhar hoje um tema maravilhoso. Vamos falar sobre a questão do ventre materno, né? Sobre algumas curiosidades, muitas coisas boas aí nesta aula e cremos que o Senhor ele vai te usar poderosamente. É verdade. Tanto que estamos aqui para só dar um auxílio, uma ajuda, um suporte Isso. realmente pedagógico, né? E para isso, eu gostaria de sugerir o livro O Cristão e as Questões Éticas da Atualidade, tá? Esse livro, ele vai ter várias questões atuais que vai ser de grande contribuição para outras lições que, inclusive, nós vamos estudar ao longo desse trimestre como subsídio para que você tenha um conhecimento a mais, para que você tenha uma visão mais geral, além do autor, mas você também pode estar adquirindo aí o livro do escritor da lição, do comentarista, vendo mais detalhes, porque nós sabemos que o livro ele vai ser mais completo, tá? Então, fica essa dica. E para começar, eu quero ouvir a irmã Rosimar. Irmã Rosimar, qual a dica que a senhora tem para o professor iniciar ou concluir esta aula? Bem, queridos, a nossa dica de hoje, né? Vocês podem fazer um júri simulado de uma forma diferente, né? Nós vemos que o júri simulado ele é uma estratégia de ensino, né? Que os alunos são incentivados, né? A pesquisar sobre um tema. Então, como a nossa lição, uma lição maravilhosa, vai falar sobre a questão dessa vida no ventre, por que não se falar, se trabalhar bastante essa questão do aborto, né? Então, dentro desse júri simulado, nós vamos fazer com que o aluno ele venha refletir criticamente sobre o assunto trabalhado, né? E organizar ideias e expressões, expressar de uma maneira clara e estruturada. Então, como vai ser a nossa atividade? Então, o professor vai escolher um grupo de alunos, vai dividir a sala em 4 grupos, vai ter o grupo de mulher, que esse grupo de mulher é o grupo que deverá pesquisar sobre como as mulheres entendem sobre o seu corpo em relação à manutenção, interrupção de uma gravidez. Aí vai pegar outra parte da turma, vai ser os advogados, que vão ser o grupo que deverá pesquisar informações sobre a legislação vigente no Brasil e em outro país. Você pode tirar, professor, 10 minutos da sua aula, porque você vai ganhar muito, com certeza. E também você vai escolher um grupo que vai ser o cientista, né? O grupo deverá pesquisar sobre o conceito científico de vida e morte, focando em questões como quando começa e quando termina a vida, né? Eles vão estudar e vão preparar alguns materiais sobre isso. E também vai ter o grupo de religiosos. Então, o grupo deverá pesquisar sobre os conceitos de vida e de morte, né? E sobre como é tratado o representante religioso nesse momento, quando o tema se trata de aborto. Então, tendo esses 4 grupos prontos, estruturados, o professor brevemente vai falar nos grupos, preparar, passar esses temas para os seus alunos, dividindo eles em grupos, né? Então, num grande dia, vai se acontecer esse júri, vai ser dividido na sala e eles vão trabalhar sobre esses temas que foi escolhidos e separados para eles. Então, naquele momento, aquele júri vai ser um momento de curiosidade, de aprendizado, de interação, que os alunos vão interagir um com os outros, vai ter conhecimento, né? E vai ter bagagem para entrar na lição.
Então, professor, a nossa segunda dica seria, o professor poderia também disponibilizar no grupo do WhatsApp um vídeo falando sobre a gestação semana a semana, para que os alunos possam já ter esse curiosidade ou esse conhecimento sobre o milagre da vida, da criação. Então, esse vídeo seria escolhido pelo professor, né? Mostraria a gestação desde o início até o seu final. Então, seria um momento de conhecimento para que pudéssemos estar trabalhando esse tema tão interessante que será a nossa lição. Então, essas dicas aí, professor, para vocês. É interessante a maneira como a professora Rosimar trouxe essas dicas, trouxe logo duas. Então, hoje você vai estar com diversas maneiras para abordar este assunto. Ter esse contato com o aluno é essencial porque aproxima você dele e possibilita discussões também ali no próprio grupo, entre eles, não é verdade? Irmã Miriam, qual a dica que a senhora traz? A dica que a irmã Rosimar propôs, muito interessante. A realidade é bem parecida também com a que eu vou trabalhar, porque aqui é a dessacralidade, né? O tema, mas ela propôs uma dinâmica sobre a sacralidade, que é a santificação, na verdade, o quanto é santo. Eu acho que você sentir uma criança ser gerada no seu ventre, não é? Não é isso? A sacralidade é sagrado. O quanto é sagrado. Quando é dessacralidade, é deixar de ser sagrado. Para você que corta essa situação a qual o Senhor, essa oportunidade a qual o Senhor lhe dá, né? Então, a sacralidade da vida no útero materno é o que é sagrado. A vida que é sagrada está no útero. A partir do momento que eles assistem esse vídeo, eles vão sentir o quanto é sagrado. Assim como Jesus Cristo foi gerado, o quanto era sagrado no ventre de Maria, né? Aí o homem vem e deixa de ser sagrado, com sua maldade no coração, né? E eu denominei o nome da minha dica A Jornada da Vida. A Jornada da Vida. O objetivo: explorar de forma lúdica e emocionante, vixe, é bem sensível esse tema, mas tornar emocionante, como tornar uma dinâmica, trabalhar uma dinâmica emocionante com um tema desse, né? Então, o objetivo é explorar de forma lúdica e emocionante, e a ideia de sacralidade, o quanto é sagrado uma vida num útero materno. Tá? Os materiais necessários, você pegue umas fitinhas de cores diferentes, de cores diferentes, de diferentes cores, entregue para os participantes, coloque no seu celular mesmo uma música com fundo tranquilo e faça o seguinte: vamos ver aqui os primeiros meses, peçam somente para o branco começar suavemente a levantar as cores brancas, 3 pessoas levantando branco. O primeiro, segundo mês. Aí, terceiro mês, levanta verde. Quarto mês, levanta azul. Aí, no quinto mês, e elas ainda, quando elas levantam, vão começar a se mexer, a se mover, como se fosse uma criança se movendo no ventre da mãe. Está sendo gerada com cores, a vida, a sacralidade, o quanto é sagrado, com um fundo musical gostoso. Quando for no quarto mês, a professora vai aparecer no meio do povo e levantar uma placa preta. O corte da vida. Vai retirar a música, vai retirar
todos vão baixar as fitas e ela vai ficar com a placa preta. Aí o que aconteceu, como é o tema da lição, vou pegar aqui, dessacralização, tá? Depois você pergunta aos seus alunos, como foi que vocês se sentiram quando houve a interrupção da vida? Pois a vida estava sendo gerada no ventre. E vocês estavam se movimentando, estavam felizes, com fundo musical, estavam crescendo, ficando mais coloridos, e eu vi e interrompi a vida, interrompi a música, interrompi a alegria. E ouça os seus alunos. Depois que você ouvir os seus alunos, como foi que eles se sentiram em um momento em que a vida que estava sendo gerada foi interrompida, aí você diz, pois, agora vamos dar continuidade à vida que vai terminar de se gerar. E outras páginas, outros fitas ou lenços coloridas vão começar novamente. Quando for no 9º mês, você vai somente falando sobre os meses que vão passando rapidinho. Peça para todo mundo balançar junto e se movimentar bastante, porque está chegando a hora do nascimento do que é sagrado, do que o Senhor torna sagrado, que é a vida dada por Deus. E, a partir daí, você dá o norte à sua lição. Eu tenho certeza que os alunos vão entender sobre a questão do que é sacralidade da vida e dessacralização da vida no útero materno. Mesmo que você não diga o que é, a partir de uma dinâmica como esta, eles irão entender o sentido da palavra, da sacralidade da vida no útero materno. Esta é a minha dica. Bem, e é muito importante conceituar, porque é uma palavra que não usamos comumente no dia a dia, então dar um destaque a ela, eu acho que é também fundamental fazer essa diferenciação também. E para concluir, a dinâmica que eu trouxe é bem simples, você pode estar convidando uma pessoa que se sinta à vontade, claro, você pode convidar tanto o pastor, certo? Mas também pode ser uma mulher que tenha passado, por exemplo, por um aborto espontâneo na igreja e que se sinta à vontade, claro, sempre ninguém vai constranger ninguém a nada, mas a ideia seria fazer um fórum em que todos que estivessem ali pudessem escrever perguntas que têm dúvidas sobre essa temática, até de situações que possam vir a acontecer. Então, uma delas pode ser o que é a vida para Deus, porque a vida é um dom de Deus, porque Deus deu vida ao homem, qual o maior sentido da vida. Então, você pode começar a sua aula com essas perguntas para instigar os seus alunos a pensarem sobre essa dessacralização da vida, certo? E aí, ir refletindo ali, pedindo para eles escreverem, e no final, esta pessoa poderia, sendo o pastor, responder os questionamentos. E no caso, realmente, você consiga alguém que tenha passado por essa dor, porque aqui entra até na lição do trimestre anterior, né? Que é quando você perde um filho. Então, essa pessoa pudesse expressar, que entra até a questão da sensibilidade ali, que um aborto espontâneo ninguém quer, né? Principalmente quando você está desejando, esperando esta criança, e essa pessoa pode compartilhar a sua triste experiência, mas também para a edificação de outros, porque o sofrimento, né, nunca é em vão, Deus tem propósito em todas as coisas. E aí, por fim, você pode concluir ali, teve as perguntas, o momento de perguntas e respostas, e nesse final, você pode concluir a aula perguntando: o que tem instruído e condicionado sua consciência? A Bíblia, a tradição familiar, a cultura ou outras pessoas? Então,
vamos lembrar que, por sermos cristãos, a Bíblia é a nossa regra de fé. Então, é Deus quem deve justamente estar sempre no centro, porque tudo aquilo que fazemos deve ser para a glória de Deus. E aí você pode deixar essa pergunta no ar, não precisa ninguém responder, né? É uma pergunta retórica, e está finalizando a sua aula. Então, seria isso, professor. Esperamos ter contribuído com a sua aula. Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério. Desde já agradecemos a direção do DENEC pela oportunidade. Irmã Rosimar, irmã Miriam, a paz do Senhor, podem fazer suas considerações finais. Paz do Senhor a todos e a você, professor. Quero somente agradecer novamente por você ter estado conosco aqui. Que Deus abençoe você e a sua aula. Amém. Você também, professor, quero agradecer, que Deus abençoe a sua aula, esperamos ter contribuído, e Deus abençoe a cada aluno que também está aqui conosco.